Meu filho teve a coragem de me mandar embora do batizado do meu neto, na frente de Deus e o mundo. Então sorri, virei as costas e fiz uma única ligação que implodiu a vidinha perfeita deles para sempre. 3 dias depois, Valéria estava algemada e Daniel estava implorando para eu voltar. Mas àquela altura, já era tarde demais. Deixa eu contar como o coração partido de uma avó se transformou na vingança mais doce que você já ouviu. 6 meses atrás, eu achava que tinha a família perfeita. Meu filho Daniel tinha se casado com Valéria, uma jovem linda que parecia adorar ele. E quando o pequeno João nasceu, eu fiquei nas nuvens. Finalmente um neto para mimar e amar. Mas a perfeição, como aprendi, geralmente é apenas uma mentira bem construída. Começou pequeno, como essas coisas sempre começam. Valéria fazia pequenos comentários sobre a minha comida ser pesada demais para Daniel. Ela sugeria que eu ligasse antes de aparecer na casa deles porque eles poderiam estar ocupados. Ela postava fotos de família nas redes sociais, mas de alguma forma eu nunca estava nelas. Quando mencionei isso para Daniel, ele apenas deu de ombros e disse que eu sabia como é mãe de primeira viagem e para dar um tempo para ela. Então, dei tempo a ela. Foram 6 meses pisando em ovos, levando biscoito de mercado em vez dos caseiros, ligando 3 vezes antes de visitar e fingindo não notar como o sorriso da minha nora nunca parecia sincero quando ela olhava para mim. Antes de continuar, verifique se já está inscrito no canal. E se não estiver, inscreva-se. Assim você me ajuda a bater a meta de 1000 pessoas aqui nos acompanhando. E desde já, eu agradeço muito. O ponto de ruptura veio quando o batizado de João foi planejado. Me ofereci para ajudar na recepção. Talvez fazer a minha famosa torta de maçã que Daniel amava desde a infância. Mas a resposta de Valéria foi rápida e cortante, dizendo que era doce da minha parte, mas iriam manter as coisas simples, com apenas buffet profissional. Buffet profissional para uma recepção de batizado no salão da paróquia? Eu deveria ter previsto isso naquela hora. Deveria ter percebido que uma mulher que substituiria a torta de maçã da sogra por sobremesa comprada era capaz de coisa muito pior. Mas o amor deixa a gente estúpido às vezes, especialmente quando se trata de família. Na noite anterior ao batizado, passei meu melhor vestido azul marinho, aquele que Joaquim sempre dizia que realçava meus olhos, poli as pérolas da minha avó e pratiquei segurar João do jeito certo para as fotos. Eu tinha comprado para ele um lindo copo de prata da Vivara, gravado com as iniciais dele e a data. Até escrevi um discurso caso pedissem para os membros da família compartilharem uma memória ou uma bênção. Que tola fui. A manhã do batizado amanheceu clara e brilhante aqui em Sorocaba. Cheguei na paróquia de Santo Antônio, 15 minutos adiantada, carregando o presente de João e usando meu sorriso de avó mais orgulhosa. A igreja estava decorada de forma simples, mas elegante, com rosas brancas e mosquitinhos. Amigos e familiares já estavam se reunindo nos bancos, todo mundo vestido com suas melhores roupas de domingo. Encontrei Daniel perto do altar, parecendo bonito no terno grafite e segurando meu neto como se tivesse nascido para ser pai. Meu coração se encheu com tanto orgulho e amor que quase esqueci a tensão dos últimos meses. Chamei ele baixinho, me aproximando com a caixa de presente. Foi aí que vi o rosto de Valéria. Ela estava parada perto da pia batismal em um vestido creme esvoaçante, parecendo que tinha saído de uma revista, mas quando ela me viu indo em direção a eles, a expressão dela mudou de serena para furiosa em um piscar de olhos. Ela sussurrou algo ríspido no ouvido de Daniel, com as unhas feitas cravando no braço dele com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Vi o rosto do meu filho mudar. Vi ele olhar para a esposa e para mim com a cara de um homem preso entre 2 fogos. Ele disse que precisávamos conversar, sem me olhar nos olhos. A caixa de presente de repente pareceu pesada nas minhas mãos. Ao nosso redor, a igreja se enchia de conversas suaves e risadas gentis, conforme mais familiares chegavam. Podia ver minha irmã Mônica se acomodando em um banco perto da frente, guardando um lugar para mim. Tudo parecia normal, festivo, perfeito, exceto pelo tempo fechando no olhar do meu filho. Perguntei o que havia de errado, embora algo frio já estivesse se espalhando pelo meu peito. Daniel olhou para Valéria de novo e ela deu um aceno pequeno e brusco.
o tipo de aceno que dizia para fazer aquilo agora ou sofrer as consequências. Então, ele disse com a voz pouco acima de um sussurro que Valéria achava melhor se a senhora não ficasse para a cerimônia. As palavras me atingiram como um soco. Ao nosso redor, a igreja continuava com seu burburinho gentil de preparação. Alguém estava testando o microfone. O tecladista estava aquecendo com um hino suave. A vida continuava normalmente, enquanto meu mundo virava de cabeça para baixo. Eu disse que não entendia. Embora uma parte de mim entendesse perfeitamente, ele lutou para falar, olhando para a esposa em busca de apoio. Disse que eu tinha sido difícil ultimamente. Os comentários sobre o buffet, aparecer sem ser convidada na semana passada, o jeito que vivia criticando as escolhas de Valéria. A palavra difícil ecoou na minha cabeça como um sino tocando. 6 meses mordendo a língua, pisando em ovos e engolindo meu orgulho, e eu era a difícil. Eu disse com cuidado que comprei um presente de batizado para ele e que sou a avó dele. Ele disse saber, mas que Valéria se sentia desconfortável e aquele deveria ser um momento pacífico e espiritual para a família deles. A família deles, não a família dele que incluía a mim, mas a família deles que claramente não incluía. A igreja ficou em silêncio ao nosso redor, como se todos tivessem sentido de repente o drama se desenrolando. Podia sentir os olhares se voltando para nós, ouvir as conversas sussurradas começando. Minha irmã Mônica estava olhando preocupada, fazendo menção de levantar do banco dela. Foi quando Valéria deu um passo à frente, com a voz alta o suficiente apenas para os convidados próximos ouvirem, dizendo esperar que eu entendesse que aquele era o dia especial de João e eles só queriam que tudo fosse perfeito e pacífico, sugerindo que talvez fosse melhor se eu desse um tempo. Dar um tempo, como se eu estivesse tendo um ataque de nervos, em vez de estar sendo publicamente humilhada pela minha própria família. A caixa de presente escorregou dos meus dedos dormentes, batendo no chão com um baque oco. O som pareceu ecoar pela igreja, repentinamente silenciosa. Olhei para o meu filho, esperando que ele falasse, que me defendesse, que lembrasse que eu era a mãe dele e merecia coisa melhor do que isso. Em vez disso, ele apenas ficou lá segurando meu neto e evitando meus olhos. Foi aí que algo dentro de mim morreu e outra coisa nasceu. Abaixei para pegar a caixa de presente caída, minhas mãos firmes apesar do terremoto acontecendo no meu peito. Quando me endireitei, olhei diretamente para o meu filho e disse as palavras que o assombrariam por semanas. Disse que claro e que entendia perfeitamente. O alívio no rosto de Valéria foi tão óbvio que foi quase cômico. Ela realmente sorriu, achando que tinha ganhado. Daniel pareceu surpreso com a minha resposta calma, talvez até um pouco desapontado. Será que ele queria uma cena, algum drama para justificar a crueldade deles? Desculpe decepcionar, mas fui criada com mais educação do que isso. Disse que só iria me despedir de João, estendendo a mão para o meu neto. Por um momento, Valéria hesitou, provavelmente pensando se aquilo era algum truque, mas a igreja estava assistindo e ela não podia muito bem recusar deixar uma avó beijar o neto de despedida sem parecer um monstro completo. Ela concordou. Dura, peguei João nos braços, sentindo o peso quente dele contra o meu peito. Ele era tão lindo, tão perfeito com o cabelo escuro do pai e aqueles olhos azuis incríveis que pareciam ver direto através da sua alma. Ele fez um barulhinho suave e agarrou minhas pérolas com dedinhos minúsculos e curiosos. Sussurrei a Deus contra a cabeça macia dele e disse que a vovó o amava mais do que as palavras podiam dizer. Entreguei ele de volta para Daniel, peguei a caixa de presente e saí da paróquia de Santo Antônio com a cabeça erguida e o coração em pedaços. Mas aqui está o que eles não sabiam, o que eles não poderiam saber. Enquanto me viam sair, eu estava esperando por esse momento há semanas. Veja bem, ser dispensada e subestimada tem suas vantagens. As pessoas param de notar o que você está fazendo quando decidem que você não importa. Elas esquecem que você tem olhos, ouvidos e um cérebro que está observando, ouvindo e juntando as peças por meses. Eu sabia que Valéria era problema desde o dia em que Daniel a trouxe para casa, 3 anos atrás. Ela tinha 28 anos na época.
bonita daquele jeito calculado que vem de salões caros e academias de luxo. Ela ria de todas as piadas de Daniel, elogiava a comida dele e parecia genuinamente apaixonada. Eu queria gostar dela, realmente queria. Mas havia pequenas coisas. O jeito que ela atendia o telefone de Daniel quando eu ligava, alegando que ele estava no banho ou ocupado com o trabalho. Como ela mudava de assunto quando eu perguntava sobre a família dela ou o passado dela. As roupas e joias caras que pareciam muito além do que uma auxiliar de dentista deveria poder pagar, mesmo com o bom salário de Daniel como contador. Não sou estúpida e certamente não sou ingênua. Estou por aqui há tempo suficiente para reconhecer quando algo não bate. Então, comecei a prestar atenção. Começou inocentemente. Notava coisas durante minhas visitas, faturas de cartão de crédito deixadas no balcão da cozinha, mostrando cobranças em lugares onde Daniel dizia que eles nunca tinham ido. Chamadas telefônicas que Valéria atendia em outro cômodo, falando em tons baixos e urgentes. Uma marca de aliança no dedo dela, que era um pouco mais larga do que a aliança que ela usava como esposa de Daniel. Então, houve o dia em que decidi surpreendê-los com o almoço e encontrei um homem saindo da casa deles às 11 da manhã, alto, bem vestido, dirigindo um Mercedes com placas da Bahia. Quando perguntei a Daniel sobre isso mais tarde, ele pareceu genuinamente confuso, dizendo que Valéria não mencionou ninguém passando lá. Foi aí que decidi fazer algo que Joaquim teria rido de mim por fazer. Contratei um detetive particular. Jorge Mendes era um policial civil aposentado que se especializava em verificações de antecedentes e situações domésticas, recomendado pela filha da minha vizinha, que o tinha usado durante o próprio divórcio complicado, profissional, discreto e minucioso. Disse a ele durante nosso primeiro encontro em uma cafeteria no centro que me sentia boba, como se fosse alguma velha paranoica que assiste novela demais. Jorge sorriu gentilmente e disse que nos 30 anos de trabalho policial dele, aprendeu que a intuição de uma avó é geralmente mais precisa do que um detector de mentiras, perguntando o que especificamente me preocupava. Então, contei tudo a ele. As inconsistências, o estilo de vida caro, o visitante misterioso, o jeito que Valéria parecia não ter passado antes de Daniel. Jorge ouviu sem julgamento, tomando notas com uma letra pequena e caprichada. Disse que precisaria de cerca de 2 semanas, talvez menos se ela fosse tão descuidada quanto parecia. Ela foi descuidada, incrivelmente, arrogantemente descuidada. Em 10 dias, Jorge descobriu o que eu suspeitava, mas esperava que não fosse verdade. Valéria Maria Souza já era casada, estava casada há 4 anos com um homem chamado Carlos Souza em Salvador. Não apenas meu filho estava vivendo com uma bígama, mas a esposa dele também estava roubando sistematicamente dele. Os registros bancários que Jorge obteve mostravam transferências regulares das contas de Daniel para um banco na Bahia. R$ 5.000 todo mês pelos últimos 2 anos. Quando confrontada sobre o dinheiro, Valéria aparentemente tinha dito a Daniel que era para as despesas médicas da mãe doente dela, a mãe dela, que estava, de acordo com a pesquisa de Jorge, perfeitamente saudável e vivendo confortavelmente em uma casa quitada em Salvador. Cortesia do golpe de casamento da filha, mas o verdadeiro golpe, a informação que fez meu sangue gelar, Valéria não era apenas uma bígama e uma ladra, ela também era uma sequestradora. O bebê João não era filho de Daniel. De acordo com a certidão de nascimento que Jorge obteve dos registros da Bahia, João Souza nasceu 6 meses atrás, filho de Valéria Souza e seu marido legal, Carlos. A certidão de nascimento que Daniel assinou era uma falsificação, e o bebê que ele estava cuidando como seu próprio filho era tecnicamente uma pessoa desaparecida. Carlos Souza estava procurando por sua esposa e filho há 3 meses, desde que Valéria desapareceu com o bebê, e R$ 150.000 da conta conjunta deles. Enquanto eu saía daquela igreja, com a caixa de presente debaixo do braço e minha dignidade intacta, eu tinha o relatório completo de Jorge Mendes na minha bolsa, junto com o número de telefone de Carlos Souza. Daniel queria que eu fosse embora, tudo bem, mas ele estava prestes a aprender que alguns telefonemas mudam tudo. Entrei no meu carro, dirigi até o estacionamento do supermercado a 2 quarteirões de distância e peguei meu celular.
Minhas mãos não estavam mais tremendo. Engraçado como a clareza pode acalmar até o coração mais partido. O telefone tocou 3 vezes antes de um homem atender. Me identifiquei como Marta Teixeira e disse acreditar que sabia onde a esposa e o filho dele estavam. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por tanto tempo que me perguntei se a ligação tinha caído. Então Carlos Souza falou, com a voz rouca de emoção e esperança mal controlada, perguntando se eu sabia onde João estava. Confirmei, observando os convidados saindo da paróquia de Santo Antônio ao longe. A cerimônia de batismo provavelmente estava começando agora mesmo, e disse que sabia, onde a esposa dele estava também. Ele suspirou, agradecendo a Deus, e perguntou se o filho estava bem. A dor na voz dele fez meu peito apertar. Esse homem estava vivendo o mesmo pesadelo que eu estava apenas começando a entender: ter seu filho roubado por alguém em quem confiava. Assegurei a ele que ele estava seguro, saudável e bem cuidado, mas que haviam algumas coisas que ele precisava saber. Contei tudo a ele sobre Daniel, sobre o casamento falso, sobre como a esposa dele estava vivendo como Valéria Teixeira por quase 3 anos, como ela convenceu meu filho de que João era filho dele, como ela estava roubando dinheiro das contas de Daniel, supostamente para despesas médicas. Carlos disse com a voz ficando dura que eram R$ 5.000 por mês durante 2 anos, que ela limpou a poupança e estourou os cartões de crédito antes de ir embora, e que ele estava se perguntando como ela estava sobrevivendo. Continuei dizendo que o filho dele foi batizado hoje na paróquia de Santo Antônio, em Sorocaba, que eles provavelmente estavam fazendo a cerimônia agora mesmo, e haveria uma recepção depois no salão da igreja. Ele disse estar em Salvador e que poderia pegar o próximo voo para São Paulo. Interrompi gentilmente dizendo que antes de fazer qualquer coisa, ele precisava ligar para a polícia, pois o que a esposa dele fez não era apenas bigamia e roubo, era sequestro, e ele precisava ter tudo documentado corretamente. Ele perguntou quem eu era e por que estava ajudando. Olhei em direção à igreja onde minha família estava celebrando sem mim e disse que era a avó de João, ou achei que fosse, que a esposa dele destruiu minha família, roubou do meu filho e partiu mais corações do que apenas o seu. Mas, principalmente, estava ligando porque aquele garotinho merecia estar com o pai verdadeiro dele. Ele agradeceu, sussurrando. Eu disse para apenas trazer o filho dele de volta. Depois de encerrar a chamada, fiquei sentada no meu carro por um longo tempo, observando as pessoas entrarem e saírem do supermercado, pessoas normais fazendo coisas normais em uma tarde de domingo, comprando coisas para o jantar, comprando flores, vivendo suas vidas comuns e ininterruptas. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha irmã Mônica, perguntando para onde fui, pois todo mundo estava perguntando. Desliguei meu telefone sem responder. Deixe que eles imaginem. O caminho para casa me levou passando pela igreja mais uma vez. Podia ver carros ainda enchendo o estacionamento, pessoas vestidas com suas roupas de domingo, conversando do lado de fora sob o sol, através das janelas. Capturei um vislumbre e ouvi o som fraco da música. O batizado de João estava acontecendo agora mesmo, meu neto, exceto que ele não era realmente meu neto. Estava sendo dedicado a Deus enquanto seu pai verdadeiro estava na Bahia, reservando freneticamente um voo para reivindicar. Seu filho roubado até amanhã, tudo seria diferente. Até amanhã, Daniel entenderia exatamente como era ter sua família arrancada por alguém em quem confiava. Mas primeiro, tinha mais um telefonema para fazer. Em casa, sentei na poltrona velha de Joaquim e liguei para a polícia para denunciar um sequestro. 2 horas depois, a investigadora Lúcia Helena estava sentada na minha sala de estar, com um pequeno gravador digital na mesa de centro entre nós. Ela era mais jovem do que eu esperava, talvez uns 40 anos, com olhos gentis e um jeito prático que me lembrava a treinadora de vôlei da minha filha de anos atrás. Ela queria ter certeza de que entendeu a situação corretamente, que a esposa do meu filho estava vivendo sob uma identidade falsa há 3 anos, que era casada com outro homem na Bahia e que a criança que meu filho acreditava ser seu filho biológico foi, na verdade, sequestrada do marido legal dela. Confirmei que estava correto
e que obtive essa informação através de um detetive particular que contratei, entreguei a ela os relatórios completos de Jorge Mendes. Tudo estava documentado ali. Certidões de nascimento, certidões de casamento, registros bancários, fotografias. Lúcia Helena folheou o relatório, com a expressão ficando mais séria a cada página, dizendo que era sério, e se fosse verdade, estávamos olhando para múltiplos crimes graves: bigamia, falsidade ideológica, furto. Qualificado, sequestro? Confirmei que era verdade, e que a criança estava atualmente na paróquia de Santo Antônio. Olhei para o meu relógio dizendo que a cerimônia de batismo devia ter acabado agora, e eles provavelmente estavam na recepção. Ela perguntou: "Por que não vim com essa informação? Antes se suspeitava que algo estava errado meses atrás." Era uma pergunta justa. Respondi que até hoje esperava estar errada. Esperava que houvesse alguma explicação que não destruísse a vida do meu filho. E porque fui covarde, não. Queria ser a pessoa a partir o coração dele. Ela disse que algo mudou hoje. Respondi que ela me fez ser expulsa do batizado do meu neto. Fez meu filho escolher entre a esposa e a mãe. E ele a escolheu. Então parei de proteger as pessoas que estavam machucando tanto a mim quanto aquele bebê inocente. Lúcia Helena assentiu, dizendo que precisariam coordenar com a Polícia Civil da Bahia e a Polícia Federal. Já que isso cruzava as fronteiras estaduais, perguntou se o pai estava voando para cá hoje à noite. Respondi que devia estar. Ela disse que isso ia ser complicado e que meu filho ia sentir como se a vida inteira dele fosse uma mentira. Respondi que a vida inteira dele tinha sido uma mentira. Ela se levantou, guardando o relatório na pasta dela, dizendo que começariam interrogando Valéria Souza. Perguntou se eu conseguia pensar em algum motivo para ela fugir se suspeitasse que estavam atrás dela. Pensei no sorriso presunçoso de Valéria enquanto me via sair da igreja e disse que não, que ela achava que tinha vencido. Que convenceu todo mundo de que sou apenas uma sogra amarga e ciumenta, causando problemas, e não tinha ideia de que alguém sabia a verdade. Ela disse ótimo, que isso dava uma vantagem. Depois que Lúcia Helena saiu, liguei para Jorge Mendes para agradecer pelo trabalho minucioso dele. Então, servi uma taça do vinho bom de Joaquim, a garrafa que estávamos guardando para uma ocasião especial, e sentei na minha varanda dos fundos, observando o sol se pôr. Amanhã traria caos, dor e provavelmente mais desgosto do que qualquer família deveria ter que suportar. Daniel me odiaria, pelo menos no começo. Ele se sentiria traído, humilhado e devastado. A mulher que ele amou e em quem confiou o usou da maneira mais cruel possível, mas esta noite, pela primeira vez em meses, senti algo que quase tinha esquecido: paz. Meu telefone ficou desligado até a manhã seguinte. Quando finalmente liguei, havia 17 chamadas perdidas e 43 mensagens de texto. A maioria de Daniel, cada vez mais frenéticas conforme as horas passavam, perguntando onde eu estava, dizendo que as pessoas estavam perguntando, pedindo para ligar de volta, dizendo que aquilo não tinha graça e que estava indo para minha casa. A última mensagem era de 3 horas atrás. Olhei pela janela da frente e vi o carro de Daniel na minha entrada. Ele estava sentado no degrau do portão, ainda usando o terno de ontem, mas parecendo que tinha dormido nele. O cabelo estava bagunçado, a gravata tinha sumido e ele tinha a expressão chocada de um homem cujo mundo tinha acabado de implodir. Ele disse graças a Deus quando me viu na porta, com a voz falhando. Perguntou onde estive e por que não atendi o telefone. Olhei para o meu filho, realmente olhei para ele, e vi exaustão, confusão e outra coisa que não via há meses: remorso. Disse simplesmente que desliguei meu telefone e perguntei se queria um pouco de café. Ele me seguiu até a cozinha, movendo-se como um homem andando por um campo minado. Tudo na linguagem corporal dele me dizia que a investigadora Lúcia Helena tinha feito uma visita a eles na noite passada. Ele disse que precisava me perguntar uma coisa, e precisava que eu dissesse a verdade. Servi café em 2 canecas, coloquei leite na minha e sentei em frente a ele na mesa da cozinha, a mesma mesa onde ajudei ele com o dever de casa 20 anos atrás, onde o ouvi praticar para apresentações da escola, onde celebrei a formatura dele e as promoções e o que pensei ser o noivado com uma mulher maravilhosa. Mandei perguntar. Ele perguntou se chamei a polícia para Valéria.
Respondi que denunciei um crime. As mãos de Daniel tremiam enquanto ele pegava a caneca de café. Disse que eles aprenderam ontem à noite, bem na frente de todo mundo na recepção da igreja, agentes federais, Polícia Federal. Disse que algemaram a esposa dele na frente dos amigos, colegas de trabalho, todo mundo. Eu disse que ela não era a esposa dele. A voz dele falhou, dizendo que só não ainda. Esperei enquanto ele lutava com as palavras, assistindo esse homem forte que criei desmoronar pedaço por pedaço. Ele disse que mostraram documentos, certidão de casamento de Salvador, certidão de nascimento com nomes diferentes, registros bancários mostrando dinheiro sendo transferido para a Bahia, e que disseram que ela estava roubando dele há 2 anos. Confirmei que ela estava. A voz dele quebrou completamente ao perguntar de João. Disse que disseram que João não era dele, que o pai verdadeiro estava voando da Bahia para levá-lo para casa. Estendi a mão sobre a mesa e peguei a mão dele. Surpresa quando... Ele não se afastou, disse que sentia muito mesmo. Ele perguntou há quanto tempo eu sabia, disse que suspeitei por meses, contratei um detetive particular 2 semanas atrás e consegui as provas na quinta-feira passada. Daniel olhou para mim, processando essa linha do tempo, perguntou se eu sabia quando fui ao batizado ontem, se sabia que ela não era realmente a esposa dele e que João não era realmente filho dele. E ainda assim fui. Respondi que fui porque o amo, porque queria ver meu neto mais uma vez antes que eu parasse, não querendo machucá-lo mais do que o necessário. Ele perguntou antes do quê. Respondi que antes que ele descobrisse a verdade e o perdesse para sempre. O silêncio se estendeu entre nós, preenchido com o peso de tudo o que tinha sido destruído em 24 horas. Finalmente, Daniel falou novamente. Disse que ela o fez pedir para eu sair, que ele não queria, mas ela disse que se ele não a apoiasse, pegaria João e voltaria para a Bahia. Disse que eu estava tentando minar o casamento deles, que tinha inveja da felicidade deles e ele acreditou nela. Disse que a amava e achava que ela o amava, que achava que João fosse filho dele. Ele olhou para mim com os olhos cheios de dor e vergonha. Disse que quando saí daquela igreja, sentiu alívio. Alívio que o drama tinha acabado, que Valéria ficaria feliz e poderiam ter uma celebração familiar pacífica. A honestidade na confissão dele me atingiu mais forte do que a humilhação de ontem. Ele disse que agora se sentia o maior tolo que já viveu, que entendia por que eu fazia perguntas sobre o passado dela, porque parecia preocupada com as roupas e joias caras dela, que eu não estava sendo intrometida ou ciumenta, estava tentando protegê-lo. Apertei a mão dele e disse que estava tentando proteger todos nós. Ele perguntou sobre o homem voando da Bahia, o pai verdadeiro de João, como ele era. Pensei na minha breve conversa com Carlos Souza, sobre o desespero e o amor na voz dele. Disse que ele estava de coração partido, procurando pelo filho há 3 meses, que, de acordo com o detetive, abriu boletins de ocorrência de pessoa desaparecida, contratou o próprio detetive particular e gastou todas as economias tentando encontrá-los. Ele perguntou se ele sabia sobre ele, que ele achava que João era dele. Respondi que sabia e que ele era grato por Daniel ter cuidado do filho dele, que não o culpava e que Daniel era tão vítima nisso quanto ele. Daniel enterrou o rosto nas mãos, dizendo que tinha que devolvê-lo, entregar João para um completo estranho e fingir que os últimos 6 meses não aconteceram. Disse que ele não era um estranho, que era o pai de João. A campainha tocou, interrompendo nossa conversa. Pela janela da frente, pude ver uma viatura na entrada e a investigadora Lúcia Helena subindo os degraus da frente com um homem que eu não reconheci. Ele era alto, de cabelo escuro, e se comportava com a energia nervosa de alguém movido a pura adrenalina e desespero. Mesmo de longe, podia ver os olhos de João no rosto dele. Daniel disse secamente que era ele, o pai verdadeiro de João. Abri a porta para encontrar Lúcia Helena com Carlos Souza, que parecia ter viajado a noite toda movido apenas pela esperança. Lúcia Helena apresentou Carlos Souza, dizendo que ele estava ali para reivindicar o filho dele. Carlos deu um passo à frente, com a voz embargada de emoção, dizendo que não tinha como agradecer o suficiente e que eu salvei o menino dele. Perguntei onde João estava agora.
Lúcia Helena disse que estava no abrigo, que o conselho tutelar assumiu ontem à noite, enquanto resolviam as questões legais, e que o senhor Souza forneceu evidências de DNA provando a paternidade, junto com a certidão de nascimento original e registros médicos. As mãos de Carlos tremiam ao perguntar se podia vê-lo, dizendo que fazia 3 meses desde que ela o levou e precisava vê-lo. Lúcia Helena disse que claro, e perguntou a Daniel se gostaria de acompanhar, dizendo entender que aquilo era difícil para ele também. Daniel se levantou devagar, parecendo carregar cada um dos seus 34 anos e mais alguns. Perguntou se eu ia com ele. Olhei para aquele homem quebrado que era meu filho, que tinha escolhido a esposa em vez da mãe apenas 24 horas atrás, que estava prestes a perder a criança que achava ser seu próprio sangue. Apesar de tudo, apesar da humilhação e dos meses sendo dispensada, ele ainda era meu bebê, disse que claro que ia. 1 hora depois, estávamos em um escritório do Conselho Tutelar, observando Carlos Souza segurar o filho pela primeira vez em 3 meses. João reconheceu o pai imediatamente, estendendo a mão para ele com um barulhinho encantado que trouxe lágrimas aos olhos de todos, exceto aos de Daniel, que apenas ficou lá como uma estátua, observando o homem que tinha sido seu filho por 6 meses criar laços com o pai verdadeiro. Queria confortá-lo, mas algumas dores são profundas demais para conforto, vastas demais para palavras. Carlos sussurrou que ele cresceu tanto, beijando a cabeça de João, agradeceu a Daniel por cuidar dele e disse saber que não era culpa dele. Daniel concordou, duro, dizendo que ele era um bom bebê, dormia a noite toda agora, gostava daqueles biscoitos de polvilho e estava começando a sentar sozinho. Carlos hesitou, perguntando se ele se importaria de contar mais sobre como ele tem estado, pois perdeu tanta coisa. E ali, naquele escritório estéril do governo, meu filho passou 1 hora contando a um estranho sobre a vida diária de um bebê que ele amou como seu. Primeiros sorrisos, brinquedos favoritos, rotinas de dormir, o jeito que João gostava de agarrar sombras na parede. Carlos ouvia cada palavra, ocasionalmente fazendo perguntas gentis, claramente valorizando cada detalhe sobre os meses roubados do filho. Ao final da conversa, ambos os homens estavam chorando. Quando finalmente saímos do conselho tutelar, Carlos Souza tinha seu filho de volta, e Daniel não tinha nada além de uma cadeirinha vazia e uma vida inteira se perguntando o que era real. No estacionamento, Daniel me disse que devia desculpas por ontem, pelos últimos 6 meses, por não confiar nos meus instintos sobre Valéria. Respondi que ele não me devia nada, exceto honestidade daqui para frente. Ele insistiu que me devia respeito, gratidão e o reconhecimento de que eu estava o protegendo. Mesmo quando ele estava cego demais para ver, ele me abraçou então, me abraçou de verdade pela primeira vez, desde que Valéria entrou em nossas vidas, perguntou o que acontecia agora. Respondi que agora a gente se curava, reconstruía e lembrava o que família realmente significava. Mas enquanto dirigíamos para casa separadamente, não conseguia afastar a sensação de que a parte mais difícil ainda estava por vir. 3 semanas depois, estava cobrindo um bolo de aniversário na minha cozinha quando o telefone tocou. O nome de Daniel apareceu no identificador de chamadas, o que tinha se tornado uma visão bem-vinda de novo desde a prisão de Valéria. Atendi perguntando como ele estava aguentando. Ele disse que na verdade era por isso que estava ligando. A voz dele soava mais forte do que nas últimas semanas, mais parecida com o homem confiante que eu criei. Disse que queria agradecer de novo e me contar uma coisa importante. Deixei minha espátula de lado e dei a ele minha total atenção. Perguntando o que era, ele disse que tinha ido à terapia doutora Rebeca Martins, especialista em trauma de relacionamento e recuperação familiar, e que ela o ajudou a entender algo que precisava que eu soubesse, que eu não o salvei apenas de Valéria, mas mostrei como é o amor verdadeiro. Senti minha garganta apertar, dizendo para ele não falar. Ele pediu para terminar, dizendo que quando Valéria exigiu que ele escolhesse entre eu e ela, ele escolheu errado. Escolheu a pessoa que estava o manipulando em vez da pessoa que o amou incondicionalmente a vida inteira. E quando descobri a verdade sobre ela,
Poderia ter o envergonhado em particular, deixado ele descobrir sozinho, ou apenas se afastado de toda a bagunça. Mexi na cobertura pensativamente, lembrando daqueles momentos sombrios em que considerei fazer exatamente isso. Ele disse que, em vez disso, fiz a escolha difícil, a escolha que doeria a curto prazo, mas protegeria todos a longo prazo. Liguei para Carlos Souza, sabendo que isso destruiria o que ele achava que era sua família, mas fiz isso porque João merecia o pai verdadeiro dele e ele merecia a verdade. Respondi que fiz isso porque amo os dois. Ele disse que foi o que doutora Rebeca disse, que o que eu fiz foi um ato de amor profundo, mesmo parecendo traição da perspectiva dele. Ela chamou isso de amor duro com consequências. Sorri com isso, dizendo que parecia uma terapeuta inteligente. Ele concordou e disse que ela o ajudou a perceber outra coisa, que queria consertar as coisas entre nós. Consertar de verdade, não apenas pedir desculpas e seguir em frente, mas reconstruir nosso relacionamento em um terreno honesto. Disse que gostaria disso. Ele disse bom, porque tinha uma proposta. Perguntou se eu estava livre no sábado à tarde, disse que achava que conseguia e perguntei o que tinha em mente. Ele disse que Carlos Souza ligou para ele ontem, que queria se encontrar com nós dois, que estava em São Paulo com João visitando parentes e perguntou se gostaríamos de passar um tempo juntos. Nos conhecermos direito, quase derrubei o telefone perguntando se ele queria nos ver de novo. Daniel disse que ele me considera avó de João. Não biologicamente, mas emocionalmente, que estive lá nos primeiros 6 meses de vida de João. Comprei presentes, segurei ele, amei ele. E que Carlos não quer que essa conexão desapareça só porque a verdade veio à tona. Lágrimas começaram a cair antes que eu pudesse pará-las. Eu estava tentando tanto não pensar em João, não sentir falta daquelas mãozinhas agarrando minhas pérolas, ou do jeito que ele se acomodava nos meus braços, como se pertencesse ali. Consegui perguntar, e ele disse que ele quer que João me conheça. Quer que João cresça conhecendo todas as pessoas que o amaram, incluindo a mulher que o salvou de uma sequestradora e o homem que cuidou dele quando o pai não pôde. A tarde de sábado chegou clara e quente. Troquei de roupa 3 vezes antes de decidir por um vestido azul simples e o colar de pérolas da minha avó. Daniel me buscou às 2 horas, parecendo nervoso, mas esperançoso. Perguntou se eu estava bem. Disse que achava que sim, que era surreal encontrar o pai verdadeiro do meu neto como o pai verdadeiro do meu neto. Ele disse saber exatamente o que eu queria dizer. Dirigimos até o Parque das Águas, onde Carlos tinha sugerido que nos encontrássemos. Era terreno neutro. Ele alugou um carro aqui em São Paulo para facilitar. Quando entramos no estacionamento, vi eles imediatamente. Carlos Souza estava empurrando um carrinho pelo caminho de caminhada, apontando patos para João. Mesmo de longe, dava para ver o vínculo entre pai e filho, o jeito que a cabeça de João virava para a voz do pai, o jeito protetor que Carlos ficava perto do carrinho. Daniel disse que lá estavam eles e que ele parecia um bom pai. Concordei. Nos aproximamos devagar, dando tempo para Carlos nos notar e se preparar. Quando ele olhou para cima e sorriu, senti um pouco do meu nervosismo desaparecer. Esse era o mesmo homem que tinha me agradecido em lágrimas naquele escritório do Conselho Tutelar, que tinha ouvido tão grato enquanto Daniel compartilhava meses de memórias sobre o filho dele. Carlos acenou para nós, agradecendo por termos vindo. João tinha crescido nas 3 semanas desde a última vez que o vi. O cabelo estava um pouco mais comprido, as bochechas um pouco mais cheias, e ele estava sentado com confiança no carrinho. Quando viu Daniel, fez um som feliz e estendeu os 2 braços. Carlos disse suavemente que ele lembrava dele, tirando João do carrinho e carregando-o em nossa direção. O rosto de Daniel se desfez em emoção enquanto João batia nas bochechas dele e agarrava o cabelo dele com gritinhos encantados. Daniel sussurrou, "Oi, amigão", dizendo como ele estava ficando grande. Então Carlos se virou para mim e me viu olhando para aqueles olhos azuis pelos quais me apaixonei 6 meses atrás. Disse, "Oi, João." Gentilmente, perguntando se lembrava da vovó Marta. Ele olhou para mim por um momento, depois sorriu e estendeu a mão para o meu colar de pérolas, exatamente como tinha feito no batizado. Meu coração se partiu
e se curou ao mesmo tempo. Passamos 2 horas no parque. Carlos nos contou sobre a vida de João em Salvador, a própria família dele, o emprego como engenheiro civil, nos mostrou fotos do quarto de João, dos primos, da creche para onde ele iria quando Carlos voltasse ao trabalho. Em troca, contamos a Carlos mais histórias sobre o tempo de João conosco, a noite em que ele dormiu pela primeira vez até de manhã, o jeito que ele ria durante as trocas de fralda, como ele tinha aprendido a agarrar os próprios dedos do pé e colocar tudo na boca. Carlos disse que queria que ele soubesse essas histórias quando fosse mais velho, que entendesse que, embora os primeiros meses dele tenham sido complicados, ele estava cercado por pessoas que o amavam. Conforme a tarde passava, algo bonito aconteceu. Deixamos de ser estranhos constrangedores, jogados juntos pela tragédia, e nos tornamos outra coisa. Uma família estendida incomum, mas genuína, disse a Carlos, enquanto nos preparávamos para ir embora. Se ele se importaria se eu mantivesse contato, talvez mandasse cartões de aniversário, presentes de Natal. Ele disse que estava esperando que a senhora pedisse, que João não tinha mais avós do lado dele, faleceram antes de ele nascer, mas ele tinha uma avó que o amou o suficiente para salvá-lo e gostaria que ele soubesse disso enquanto cresce. Daniel limpou a garganta, dizendo a Carlos que se precisasse de alguma coisa, babá quando estivesse na cidade, alguém para conversar que entenda como é amar esse garotinho, para ligar. Carlos disse que ligaria e disse a Daniel que Valéria roubou dos dois, roubou o tempo dele com alguém que teria sido um filho para ele e roubou o tempo dele com o filho real, mas ela não roubou o amor, que isso ainda era real, mesmo que as circunstâncias não fossem. Dirigindo para casa, Daniel e eu ficamos quietos por um longo tempo, processando a complexidade emocional da tarde. Ele disse finalmente que sabia que era estranho, mas se sentia melhor agora, não curado, mas melhor. Eu disse que também, que Carlos era um bom homem. Ele concordou, dizendo que João tinha sorte de tê-lo como pai verdadeiro, e sorte de ter tido eu como pai substituto quando ele precisou. Naquela noite, liguei para minha irmã Mônica para contar sobre nossa visita ao parque. Ela tinha sido minha rocha durante toda a aprovação, nunca dizendo "eu te avisei" nenhuma vez, mesmo tendo tido as próprias suspeitas sobre Valéria. Ela perguntou se eu ia ficar na vida de João, disse que parecia que sim. Perguntou se Daniel estava bem com isso. Respondi que mais do que bem, que achava que ajudava ele a sentir que o amor dele pelo João não foi desperdiçado. Perguntou de Valéria. Quando era o julgamento dela, disse que mês que vem, Carlos dizia que ia testemunhar e Daniel também. O promotor achava que ela ia aceitar um acordo para evitar uma sentença maior. Ela disse ótimo, que ela merecia tudo o que recebesse. Concordei. Mas, sinceramente, eu tinha parado de pensar em Valéria semanas atrás. Meu foco tinha mudado para reconstruir o que ela tentou destruir. Confiança, família, amor que não fosse baseado em mentiras. Naquela noite, enquanto me arrumava para dormir, me peguei olhando para o copo de bebê de prata que tinha comprado para o batizado de João, aquele com as iniciais dele e a data gravadas na lateral. Nunca tinha dado a ele, tinha esquecido no meio de todo o caos. Amanhã, decidi que o embrulharia e enviaria para Carlos com um bilhete explicando o significado. João poderia não entender agora, mas algum dia ele teria idade suficiente para ouvir a história de seu começo complicado e da avó que o amou. O suficiente para contar a verdade. Coloquei o copo na minha mesa de cabeceira, onde poderia vê-lo quando acordasse. Um lembrete de que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é a coisa mais difícil que você pode imaginar. Do lado de fora da minha janela, a lua estava brilhante e cheia, lançando sombras pelo jardim que Joaquim e eu plantamos juntos 20 anos atrás. Tudo parecia pacífico, normal, exatamente como deveria ser. Mas eu sabia agora que as aparências poderiam ser devastadoramente enganosas, que o amor às vezes exigia coragem mais do que conforto, e que família não era apenas sobre sangue ou certidões de casamento ou cerimônias de batismo. Família era sobre aparecer, dizer a verdade e proteger as pessoas que você ama, mesmo quando elas não conseguem ver que precisam de proteção, especialmente aí.
2 meses depois daquele dia no parque, eu achei que o pior já tinha passado. Valéria estava presa aguardando o julgamento. Daniel estava reconstruindo a vida com terapia e Carlos tinha se tornado parte da nossa família estendida. Eu deveria saber que histórias como a nossa não terminam tão simplesmente assim. O telefonema veio numa manhã de terça-feira, doutora. Rebeca, terapeuta de Daniel, nunca tinha me ligado diretamente antes. Disse que Daniel deu permissão para me contatar, que algo veio à tona que eu devia saber e se eu podia ir ao consultório à tarde, talvez quisesse trazer alguém para apoio. Ela começou dizendo que, trabalhando com Daniel, descobriram algo perturbador. Valéria Souza não era apenas uma bígama e sequestradora. Era o que chamavam de predadora profissional. Daniel não foi a primeira vítima dela. Ela abriu uma pasta grossa, dizendo que identificaram 4 outros homens em 3 estados que foram alvo de mulheres que correspondiam aos métodos de Valéria. Em cada caso, nomes diferentes, passados diferentes, mas o padrão era idêntico. Perguntei que padrão? Ela disse que ela tinha como alvo homens recém-divorciados ou viúvos com boa renda, criava identidades falsas, estudava-os por semanas, depois estabelecia encontros acidentais. Meu estômago gelou. Daniel não foi um alvo aleatório. Não, Valéria estava observando Daniel há meses antes de se conhecerem naquela padaria. Ela sabia sobre o divórcio dele, o trabalho, as finanças, até o relacionamento dele comigo, a expressão de doutora. Rebeca ficou grave, dizendo que 2 vítimas perderam dinheiro, mas sobreviveram. Um morreu sob circunstâncias suspeitas e um chamado Tiago Machado de Curitiba, a mãe dele, Eliana, ficou desconfiada e foi encontrada morta 3 dias depois. Aparente ataque cardíaco. A sala girou ao meu redor. Perguntei se ela matava pessoas que ameaçavam os esquemas dela. Ela disse parecer que sim, e que eu poderia ter salvado não apenas João, mas também a vida de Daniel, e muito possivelmente a minha própria. Pensei em todos aqueles meses em que Valéria parecia ressentir minha presença, minhas perguntas, minha própria existência na vida de Daniel. Quantas vezes ela olhou para mim e se perguntou se eu estava me tornando um problema que precisava ser resolvido. Doutora. Rebeca continuou dizendo que tinha mais. A Polícia Federal acreditava que Valéria fazia parte de uma organização maior, que esse nível de criação de identidade, fabricação de antecedentes e pesquisa de vítimas exigia recursos e experiência, além do que uma pessoa poderia gerenciar sozinha. Perguntei se ela estava dizendo que havia outros como ela. Ela disse acreditar que sim, que a Polícia Federal tem rastreado o que eles chamam de redes de estelionato amoroso por anos, criminosos profissionais, que visam pessoas vulneráveis, roubam seus bens e desaparecem. Mas os métodos de Valéria eram mais sofisticados do que os golpistas comuns. Mônica falou pela primeira vez, perguntando o que isso significava para Daniel, para o julgamento. Ela disse significar que Daniel foi vítima de alguém muito mais perigoso e calculista do que perceberam inicialmente. Também significava que as acusações contra Valéria provavelmente seriam muito mais sérias do que pensaram a princípio. Naquela noite, sentei com Daniel na minha sala, compartilhando o que doutora Rebeca tinha nos contado. Ele ouviu em silêncio atordoado, ocasionalmente pedindo esclarecimentos, mas principalmente apenas absorvendo a magnitude de como tinha sido completamente manipulado. Ele disse finalmente que 4 outros homens e um deles podia estar morto, porque a mãe ficou desconfiada. Disse a Daniel que ele não podia se culpar por não ver através de uma farsa tão elaborada, que ela era uma criminosa profissional, com anos de experiência. Ele disse que eu não entendia, que ela estava planejando me matar, que se eu não tivesse descoberto a verdade sobre João, se não tivesse feito aqueles telefonemas, a voz dele quebrou. Ele poderia ter perdido tudo o que realmente importava enquanto protegia alguém que estava planejando assassinar a mãe dele. Ficamos em silêncio por um tempo, ambos processando a realidade alternativa aterrorizante da qual tínhamos escapado por pouco. Finalmente, Daniel falou novamente. Ele disse que tinha uma coisa que não me contou, algo que tinha vergonha demais para admitir, até para a doutora Rebeca até esta semana. Esperei, sentindo que isso era importante.
Ele perguntou se lembrava como Valéria sempre tinha explicações para as roupas e joias caras dela. Como ela dizia que o emprego anterior dela pagava muito bem. Disse que sim. Perguntou se lembrava como ela sempre parecia saber exatamente o que dizer para me fazer sentir melhor sobre quaisquer preocupações que eu ou Mônica levantávamos. Disse que lembrava. As mãos de Daniel tremiam enquanto ele continuava, dizendo que mês passado encontrou algo no quartinho da bagunça, enquanto empacotava as coisas dela para a polícia. Um caderno escondido em uma caixa, atrás de umas decorações velhas de Natal. Ele puxou um pequeno diário de capa dura e o colocou na mesa de centro entre nós, dizendo que ela fazia anotações detalhadas sobre ele, sobre mim, sobre a dinâmica da nossa família, que ela documentou a agenda dele, os hábitos financeiros, os gatilhos emocionais, registrou nossas discussões, nossas conversas, até nossos momentos íntimos. Encarei o diário como se fosse uma cobra venenosa, dizendo que ela estava o estudando como um cientista estuda um rato de laboratório. Ele abriu em uma página marcada, dizendo que aquela anotação era de 2 meses depois que começaram a namorar. Escrito que Daniel respondia bem a críticas sutis sobre a interferência da mãe, sugerir que Marta não confiava no julgamento dele, criava lealdade defensiva imediata, usar com moderação para evitar detecção. A frieza clínica daquilo me deixou enjoada. Ele leu outra do Natal passado, escrito que Marta estava desconfiada de presentes de joias. Precisava estabelecer uma barreira mais forte entre Daniel e a mãe, considerar anúncio de gravidez para criar obrigação familiar permanente. Ele disse que ela estava planejando fingir uma gravidez. Estava planejando tudo, que cada briga entre nós, cada momento de dúvida que senti sobre ela, cada vez que ele a escolheu em vez de mim, foi tudo manipulação. Calculada baseada no perfil psicológico dela sobre a nossa família, pensei em todas aquelas vezes em que me senti irracional, hipersensível, protetora demais, todos aqueles momentos em que questionei meus próprios instintos porque pareciam entrar em conflito com a felicidade de Daniel. Disse a Daniel que ela era uma profissional, e ele não poderia saber. Ele disse que eu sabia, que meus instintos me disseram que algo estava errado desde o começo, e em vez de confiar na mulher que o criou, que o amou incondicionalmente a vida inteira, confiou em alguém que estava literalmente tomando notas sobre como o manipular mais eficazmente. Foi aí que a última peça do quebra-cabeça se encaixou para mim. Disse a Daniel que ela não mirou nele aleatoriamente, mirou na nossa família. Especificamente por minha causa, ele perguntou o que eu queria dizer. Disse para pensar bem. Uma viúva com um relacionamento próximo com o filho adulto, bens significativos do seguro de vida de Joaquim e uma tendência a ser protetora da família. Eu era a verdadeira ameaça aos planos de longo prazo dela, porque eu era a única pessoa que poderia ver através da atuação dela. Então, me remover do cenário não era apenas sobre acessar meu dinheiro, era sobre remover a única pessoa que poderia expô-la. Ele concordou, dizendo que quando me expulsar do batizado, não. Funcionou quando não recuei e desapareci como ela esperava. Ela teria que escalar para soluções mais permanentes. O diário ficou entre nós como prova de um pesadelo do qual mal tínhamos escapado. Enquanto olhava para o meu filho, percebi que, ao tentar salvar João, eu tinha, sem saber, salvado todos nós. 3 semanas antes do julgamento de Valéria, a agente da Federal Patrícia Mello me visitou. Ela tinha a idade de Daniel, com olhos penetrantes e autoridade calma. Disse que estava investigando o que chamavam de Operação Falsa Promessa, a rede de estelionato da qual Valéria fazia parte. Por 2 horas, a agente Patrícia me questionou sobre cada interação com Valéria, as perguntas financeiras casuais, o interesse dela na minha saúde e rotinas, como ela coletava informações sobre a nossa família. Ela confirmou que ela estava fazendo um perfil meu, construindo um retrato psicológico para me neutralizar como ameaça. Me mostrou fotografias no tablet, dizendo que identificaram 6 vítimas em 4 estados. Um homem de Manaus perdeu R$100 mil, um de Belo Horizonte perdeu 500 mil, e o homem que morreu, Tiago Machado de Curitiba. A mãe dele,
Eliana contratou um detetive particular como eu fiz, 3 dias antes do relatório. Eliana sofreu o que pareceu ser um ataque cardíaco. Estudei a fotografia de Eliana. Ela parecia comigo. Cabelo grisalho, olhos inteligentes, uma mãe que amava o filho o suficiente para fazer perguntas desconfortáveis. Perguntei como ela morreu. Ela disse que oficialmente foi ataque cardíaco. Mas Eliana foi encontrada com chá que testou positivo para produtos químicos que podem desencadear episódios cardíacos em idosos. Meu sangue gelou. Disse que ela foi envenenada. Ela confirmou dizendo que exumaram o corpo dela no mês passado e encontraram evidências suficientes para os convencer de que Eliana Machado foi assassinada. A agente Patrícia me mostrou um organograma com dezenas de fotografias, dizendo que a família operava como uma empresa. Tinham pesquisadores que identificavam alvos, infiltrados como Valéria, equipe de apoio que criava identidades falsas e especialistas em limpeza. Perguntei se especialistas em limpeza eram pessoas que eliminavam ameaças, pessoas como Eliana Machado. Encarei o gráfico, processando o império criminoso que tínhamos exposto. Perguntei quantas vítimas. Ela disse 37 casos, confirmados em 5 anos, mas acreditavam que isso era uma fração da atividade deles. E agora tinham uma testemunha viva que descobriu a operação deles antes da conclusão. Meu depoimento dava a melhor chance de derrubar a rede inteira. Naquela noite, Daniel e eu sentamos na minha cozinha processando o que a agente Patrícia tinha nos contado. A magnitude da organização criminosa que expusemos era impressionante, e a percepção de que eu tinha sido marcada para a eliminação ainda estava sendo absorvida. Daniel disse calmamente que precisava me contar algo que esteve pensando desde que encontramos o diário de Valéria. Perguntou se lembrava da noite em que tive aquela queda no banheiro, uns 2 meses antes do batizado. Eu lembrava. Tinha escorregado no que pensei ser uma mancha úmida no azulejo e machucado as costelas feio o suficiente para considerar ir ao pronto-socorro. Ele disse que Valéria insistiu em vir aqui para ver como eu estava. Trouxe sopa e ficou por 2 horas limpando meu banheiro e garantindo que eu estivesse confortável. Disse que lembrava e achei muito atencioso. A expressão de Daniel era sombria. Disse achar que ela estava testando algo, vendo como eu reagiria a um acidente encenado, como seria minha recuperação, se alguém ficaria desconfiado se algo acontecesse comigo, a sopa, a limpeza minuciosa do banheiro, o jeito que ela fez perguntas detalhadas sobre meus sintomas e tempo de recuperação. Disse que ela estava ensaiando, a verdade me atingindo como água gelada. Aquela queda não foi um acidente. Daniel disse achar que ela criou a mancha úmida. Esperou para ver se eu cairia. Depois, se posicionou como a nora preocupada que tentou tanto cuidar de mim. Se eu tivesse me machucado seriamente, ela poderia ter escalado a partir dali. E se eu morresse da queda, ela seria o membro da família enlutado que tentou tanto cuidar de mim. Ninguém teria questionado minha morte e ela teria eliminado a maior ameaça aos planos de longo prazo dela. Ficamos em silêncio atordoado, percebendo o quão perto eu cheguei de ser outra Eliana Machado, outra mãe desconfiada cujas preocupações foram silenciadas permanentemente. Disse a Daniel que amanhã ia ligar para a agente Patrícia de volta. Eles precisavam investigar aquele incidente no banheiro. Daniel perguntou se haviam outras coisas que não pensamos, outras vezes que ela podia ter testado maneiras de me machucar. Pensei em todos aqueles jantares de família, todas aquelas vezes que Valéria insistiu em ajudar na cozinha, todas aquelas ocasiões em que ela foi incomumente solicita sobre minha saúde e bem-estar. Disse então para lembrarmos de todas elas, cada uma, e ajudarmos a Polícia Federal a colocar essas pessoas na cadeia pelo resto da vida. Enquanto trancava minhas portas naquela noite e ativava o sistema de alarme que Daniel insistiu em instalar, percebi que descobrir a verdadeira identidade de Valéria tinha sido apenas o começo. Não tínhamos apenas descoberto um golpe de casamento, tínhamos tropeçado no meio de uma conspiração criminosa que destruiu dezenas de vidas, mas pela primeira vez, desde que esse pesadelo começou, senti algo mais forte que medo ou raiva. Senti propósito. Eliana Machado morreu fazendo as perguntas certas. Mas fazendo-as tarde demais, Tiago Machado perdeu a mãe porque ela chegou perto demais da verdade.
Desta vez não. Desta vez, nós seríamos os que os derrubariam. A audiência preliminar foi marcada para uma terça-feira fria de novembro, quando Valéria foi levada para o tribunal algemada e com o uniforme do presídio. Ela parecia menor sem as roupas de grife, mas quando nossos olhos se encontraram, vi cálculo frio, como se ela ainda estivesse trabalhando em ângulos. Daniel sentou ao meu lado com o maxilar travado, quando o promotor pediu a declaração dela para as acusações de sequestro, bigamia, estelionato e formação de quadrilha. A voz de Valéria foi plana e profissional, dizendo inocente de todas as acusações. O advogado de defesa dela, Dr. Ribeiro, tinha sido contratado com dinheiro pesado, prova de quão organizada essa rede era. Então a bomba caiu. O governo chamou Dona Helena Rodrigues para depor. Uma mulher na casa dos 70 anos andou devagar até o banco das testemunhas usando uma bengala. Ela parecia com olhos fundos, traumatizada. Perguntada sobre o relacionamento com a ré, disse que ela era nora dela, casada com o filho Miguel. Por 6 anos, murmúrios ondularam pelo tribunal. Perguntaram quando ela viu o filho Miguel pela última vez. Ela disse 14 meses atrás, antes do acidente. Pediram para descrever o acidente. Dona Helena começou a chorar, dizendo que Miguel caiu da escada carregando roupa suja, os degraus estavam escorregadios, Valéria estava lá, chamou a ambulância, parecia tão preocupada. Perguntaram o que aconteceu com Miguel. Ela disse que ele morreu de traumatismo craniano. O médico disse que a queda foi muito azarada. Daniel alcançou minha mão. Isso. Não era apenas golpe, isso era assassinato. Perguntaram o que aconteceu com a herança dele após a morte. Ela disse que Valéria herdou tudo, quase 800 mil reais, e 2 semanas depois do funeral, pegou o dinheiro e desapareceu. Durante o intervalo, a agente Patrícia nos encontrou, dizendo que encontraram o diário de Valéria, sobre Miguel também. Notas sobre a agenda dele, apólices de seguro, rotinas físicas. Ela o estudou como estudou Daniel, com uma diferença. No caso de Miguel, ela completou o plano. Quando o tribunal recomeçou, o legista Dr. Haroldo Barbosa testemunhou que os ferimentos de Miguel sugeriam que ele foi golpeado antes de cair, que a morte dele foi um assassinato encenado. Enquanto saíamos do tribunal, Daniel falou baixinho que na noite anterior ao batizado, Valéria sugeriu uma apólice de seguro de vida maior para ele, 1,5 milhão de reais. Tinha a papelada pronta. Se ele não tivesse feito aqueles telefonemas, teria assinado aquela apólice e provavelmente teria tido um acidente de azar em alguns meses. Naquela noite, percebi que ainda não sabíamos o escopo total do que tínhamos descoberto. Outras famílias estavam sendo alvo. Outros pais idosos que faziam perguntas estavam sendo marcados para eliminação. Tomei uma decisão que mudaria minha vida. Eu não ia apenas testemunhar contra Valéria. Ia ajudar a Polícia Federal a derrubar a rede inteira. Algumas lutas valem o risco, mesmo quando o inimigo é mais perigoso do que você imaginava. A ligação veio às 3h47 da manhã de uma quinta-feira em dezembro, 3 dias antes do julgamento de Valéria. Nada de bom acontece a essa hora. A voz de agente Patrícia era urgente, pedindo para eu ficar calma. Estavam enviando segurança para minha casa. Valéria Souza escapou da custódia federal 6 horas atrás. Eu estava totalmente acordada agora. Perguntei como. Ela disse que a viatura de transferência foi emboscada por 3 indivíduos com armamento pesado. 2 agentes estavam em estado crítico. Foi um resgate profissional. A família decidiu que eu era perigosa demais para ser deixada viva. 20 minutos depois, eu estava em uma picape blindada da polícia, vendo minha casa desaparecer na escuridão. A agente Patrícia sentou ao meu lado, coordenando a caçada. Disse que iríamos para uma casa segura num sítio no interior de Minas, completamente protegida até recapturarem a Souza. Perguntei de Daniel, Carlos e João. Ela disse que todos estavam em proteção à testemunha. Enquanto dirigíamos, a agente Patrícia explicou a fuga. Alguém com acesso interno forneceu detalhes do transporte para a família. Estavam investigando funcionários federais, pessoal do tribunal. Qualquer um com essa informação. A Casa Segura era um sítio comum, cercado por mata e vigiado por agentes federais. A agente Patrícia explicou a situação. Valéria não era apenas uma prisioneira fugitiva, era uma assassina profissional.
cuja rede inteira estava ameaçada pelo meu depoimento. Perguntei quanto tempo ia levar. Ela disse ter todos os recursos procurando, mas precisava ser honesta. Encontraram algo na cela dela, uma planta baixa detalhada da minha casa, códigos de segurança e minhas rotinas diárias. Ela estava planejando vir atrás de mim mesmo antes da fuga. Mais do que isso, encontraram correspondência com alguém chamado o Arquiteto. Essa pessoa tem dirigido as operações de Valéria e decidiram que a minha existência representava um risco inaceitável. Disse que então isso não era vingança, era proteger a rede deles. Ela concordou, dizendo que as mensagens sugeriam que me eliminar era apenas o primeiro passo. Eles planejavam remover sistematicamente todos os conectados, Daniel, Carlos, outras vítimas. Perguntei se eu testemunhasse por vídeo. Ela disse que a defesa contestaria. Sem depoimento presencial, podiam não conseguir condenações em acusações graves. Disse que se eu não testemunhasse, Valéria saía livre. A família continuava, mais famílias destruídas, mais pessoas mortas. Pensei em Eliana Machado, Miguel Rodrigues, todas as vítimas cujas vidas foram destruídas por predadores profissionais. Ela disse ter outra coisa, algo que mudava tudo. Abriu o notebook dizendo que Valéria Souza não era apenas um membro da família, com base em registros financeiros. Acreditavam que ela era uma das líderes fundadoras. Perguntei o que isso significava. Ela disse que ela não estava seguindo ordens, estava dando as ordens e tinha acesso a recursos que nunca suspeitaram. Os registros mostravam um império criminoso muito mais sofisticado do que imaginado. A família operava como uma empresa. Departamentos para recrutamento, pesquisa, execução, limpeza, lavagem de dinheiro, proteção legal. Valéria comandava a divisão de infiltração amorosa, supervisionando dezenas de operativas. Perguntei quantas vítimas. Ela disse estimativa conservadora, mais de 200 casos confirmados em 5 anos. O número real podia ser muito maior. Naquela noite, liguei para Daniel no esconderijo dele. Ele perguntou se eu estava bem. Disse que estava, mas precisava contar uma coisa, que ia testemunhar pessoalmente, não importavam os riscos. Ele disse não, que essas pessoas mataram para se proteger e iam matar de qualquer jeito. Respondi que haviam outras famílias, outros inocentes. A única maneira de isso acabar era se nós os parássemos completamente. Ele perguntou. E se algo acontecesse? Disse que então, pelo menos morreria sabendo que... Lutei. Na manhã seguinte, contei minha decisão à agente Patrícia. Ela perguntou se eu tinha certeza, que uma vez decidido, não tinha volta. Disse que tinha certeza, mas queria algo em troca. Perguntou o que era. Disse que queria saber quem era o arquiteto. Queria olhar na cara da pessoa que ordenou minha morte. Ela sorriu sombriamente, dizendo que se tudo corresse conforme o planejado, teria essa chance mais cedo do que pensava. O tribunal estava sob bloqueio mais rigoroso do que a maioria das prisões. Agentes federais alinhavam as paredes, atiradores nos telhados, todo mundo revistado 3 vezes. Apesar da segurança, me senti estranhamente calma, caminhando para o banco das testemunhas. Valéria estava sentada à mesa dos réus, algemada. Ela tinha sido recapturada 2 dias antes tentando fugir em um jatinho particular. Mas foi a pessoa na galeria que fez meu coração disparar. Um homem idoso de cabelo grisalho e olhos gentis, terno caro, porte distinto, exceto pelo cálculo frio na expressão. Quando olhou para mim, a agente Patrícia tinha sussurrado que aquele era o arquiteto, Dr. Hélio Branco, professor de psicologia aposentado. Ele comandava a família há 8 anos. Por 3 horas, contei nossa história. O batizado, a humilhação, os telefonemas que mudaram tudo, a descoberta da identidade de João, a prisão de Valéria, a revelação de que tínhamos tropeçado em algo sinistro. Durante o interrogatório, o advogado de defesa Ribeiro cometeu seu erro fatal. Perguntou se não era verdade que contratei um detetive particular porque tinha ciúmes da felicidade deles. Disse que não. Ribeiro sorriu presunçosamente e puxou registros médicos, dizendo que mostravam prescrições de medicação para a ansiedade em meu nome por 2 anos. Olhei para os documentos, coração acelerado. Disse que essas receitas nunca foram preenchidas por mim. Ele perguntou se estava dizendo que eram
Falsificadas? Disse que não. Estava dizendo que alguém usou meu CPF e minha identidade para obter esses remédios sem meu conhecimento. O tribunal zumbiu. Ribeiro tinha caído numa armadilha. Disse que alguém que tinha acesso às minhas informações pessoais, alguém que estudou minha rotina e teve oportunidades de roubar minha identidade, olhando para Valéria, porque se eu tivesse morrido de forma suspeita, esses registros sugeririam que eu era mentalmente instável, possivelmente suicida. O disfarce perfeito para o meu assassinato, a revelação atingiu como uma explosão. Valéria não tinha apenas planejado me matar. Passou meses criando um histórico médico falso para evitar investigação. A agente Patrícia tomou o banco e apresentou evidências da prisão de Dr. Hélio, dizendo que encontraram um manual de operações, incluindo perfis de alvos, registros financeiros e o que ele chamava de protocolo de eliminação final, explicando que era o plano de Dr. Hélio para eliminar todas as testemunhas que ameaçavam a família e que eu era o alvo número 1 de 17 pessoas marcadas para assassinato. O escopo era impressionante. O protocolo incluía planos de assassinato detalhados, projetados para parecer acidentais, mas o mais perturbador era o plano de longo prazo dele, expandindo globalmente, franqueando métodos para organizações em todo o mundo. Durante o intervalo, Dr. Hélio se aproximou de mim no corredor, escoltado por policiais, dizendo que a senhora tem sido uma adversária formidável. Respondi calmamente que ele ordenou minha morte, que não era meu adversário, apenas mais um criminoso que achou que era mais esperto do que era. A máscara dele caiu, revelando raiva por baixo, dizendo que eu não tinha ideia do que destruí, que a família representava ordem, eficiência, o que eu chamava de justiça. Ele chamava de outra coisa. Cortei. Dizendo assassinato, o que ele chamava de ordem era crueldade organizada. Ele disse que isso não acabou, que há outros, que venci esta batalha, mas a guerra continua. Respondi que então eles teriam que passar por mim e por cada pessoa corajosa o suficiente para lutar, que não tinha mais medo dele. 3 semanas depois, veredictos de culpado em todas as acusações, sentenças máximas, sem possibilidade de redução tanto para Valéria quanto para Dr. Hélio. 6 meses depois disso, eu estava sentada no quintal de Carlos, em Salvador, observando João dar os primeiros passos em direção aos braços do pai. Daniel estava lá, junto com 3 outras famílias, cujas vidas a família tinha destruído, mas que agora estavam reconstruindo. Carlos levantou João, que ria, dizendo que ainda não sabia como agradecer. Disse que ele não precisava me agradecer, apenas viver uma vida boa e certificar-se de que ele saiba que, às vezes, a coisa mais difícil de fazer também é a coisa certa. Naquela noite, Daniel e eu caminhamos na praia de Itapuã. Ele disse que doutora Rebeca disse que eu provavelmente salvei centenas de vidas testemunhando, talvez milhares, se os planos de expansão de Hélio tivessem tido sucesso. Disse que não fiz isso para ser uma heroína. Fiz porque era o certo. Ele disse que é isso que faz de mim uma heroína. Caminhamos em silêncio confortável, observando o pôr do sol sobre o mar. Ele perguntou se o que eu disse ao Dr. Hélio sobre não ter mais medo. Se falei sério. Respondi que pela maior parte da minha vida tive medo de causar problemas, ser difícil, medo de que se eu falasse, as pessoas parariam de me amar. E agora eu sei que as pessoas que valem a pena amar vão te amar mais por enfrentar o mal. E as pessoas que param de te amar por fazer o certo não eram realmente família para começar. Enquanto voltávamos em direção à risada de João, ecoando pelo quintal, percebi que minha história tinha completado o ciclo. Começou com humilhação, que parecia o fim do mundo. Terminou com vitória, que literalmente salvou vidas. Mas a coisa mais importante não foram os criminosos pegos ou crimes prevenidos. A coisa mais importante foi redescobrir algo que eu tinha perdido. O conhecimento de que o amor de uma avó, apoiado por determinação feroz e coragem intransigente, poderia mover montanhas e derrubar impérios. Às vezes, fazer uma ligação no momento exato muda tudo. A mulher que mandaram sair do batizado do neto tinha encontrado sua voz, força e verdadeira família, e ela tinha aprendido que ser subestimada pelos inimigos é a maior vantagem de todas.
Se tiver gostado da história, compartilhe sua opinião nos comentários. O que faria diferente, de onde está me ouvindo e que nota essa história merece. E não esquece de se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Até a próxima!